Boa noite, pessoal. Olá, William. Estamos aguardando aí nossos seguidores. Nossa convidada de hoje, Bettina Hyde. Ei, Maricélia. Olá. Ó, o pessoal de Jundiaí tá Em chegando em peso, tá peso chegando em aí. peso aqui para acompanhar. Ei, Dai. Olá a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer a presença de cada um dos nossos amigos e seguidores aqui do Brunissara da Esporte Brasil. O objetivo do Na Pista é investigar e buscar as informações, né, através das experiências vividas por cada um de nossos convidados, né? E com isso, a gente tem o desejo de tornar o ballroom mais acessível e mais conhecível para todos. Esse projeto não seria possível sem a colaboração de muitas pessoas, que a gente sempre gosta de agradecer, né, cada dia alguém especial. E hoje a gente queria agradecer ao meu cunhado, marido da minha irmã, Luiz de Pasquarelli, ao seu pai, por nos ceder esse espaço, né, e sempre nos incentivarem nos nossos projetos, acreditarem nos nossos sonhos. Verdade. Então, esse espaço é o Savassi Point Auditório, quer falar? Pode falar. O seu auditório no coração da Savassi. Então, é um espaço, né, para cursos, lives, e o que mais vocês quiserem fazer nesse espaço aqui, que tem uma acústica muito boa, Wi-Fi, uma estrutura completa para o seu evento. É isso aí. E também queremos agradecer ao apoio na divulgação, né, da dança esportiva aqui no nosso estado e na nossa cidade, Belo Horizonte, né, que é o ATM, Centro Cultural de Danças. E ao Diferencial Flat também, que nos apoia nessa jornada e já apoiou a gente em eventos e está apoiando a gente também aqui na pista com o Bruno e Sara. Sim, então reserva diretamente com o Diferencial Flat, para quem quiser. Então, hoje, na nossa 16ª edição do Na Pista com Bruno e Sara, a gente tem a honra de receber uma das precursoras da dança esportiva no Brasil, e que atua no cenário desde a década de 70, que é a Bettina Hyde, de Jundiaí, São Paulo. Vamos aqui com a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda ao Na Pista com Bruno e Sara. Bettina Hyde, muito obrigado pela sua presença e participação. Muito obrigada pelo convite, a honra é toda minha. É um prazer muito grande compartilhar esse espaço aqui com vocês. Nós já dividimos muitas experiências e espero que muitas venham ainda pela frente, não? Isso, Sim, se se Deus Deus quiser. quiser. Online e em breve presencial, hein? Isso, com certeza. Se Deus quiser. Bettina, se você quiser se apresentar para o pessoal, acho que o pessoal que está aqui, a grande maioria te conhece, né? Tem muita gente de Jundiaí aqui também, pessoal do CNDDS, né? Mas talvez possa ter gente que não conheça e vai ficar registrado também, para quem puder assistir depois. Bom, boa noite a todos. Como eu já disse, é um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bettina Ried, eu sou alemã, para quem não consegue assim localizar o sotaque, mas eu vivo há muitos anos aqui no Brasil, fiz o meu curso superior todo aqui no Brasil, desde o curso de graduação, mestrado em Educação Física lá na Escola de Educação Física e Esportes da USP, depois trabalhei lá vários anos, depois em outras faculdades também, até ir para a NAISEF, em Jundiaí, onde estou há quase 20 anos agora,
e muitos desses 20 anos também envolvidos com a dança esportiva. Atualmente, eu estou na gestão, estou na vice-direção e, paralelamente, na coordenação de extensão dos projetos de extensão da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí. Eu adoro dançar, infelizmente, no momento, meus joelhos estão um pouco me incomodando, que me limita um pouco no dançar, e os afazeres, as incumbências da faculdade que, inclusive, me tiram um pouco oportunidade de dar aula, que é o que a gente diz, que se forma professor sempre se realiza ao dar aula. Né? A gestão é um interregnum, e a gente gosta de colaborar, gosta de compartilhar, mas, na realidade, na aula é o que é a vida da gente. Não? Assim, Então, a minha vida, em poucas palavras, é essa. Eu reconheci aqui vários nomes, conheci outros, talvez eu não consiga identificar, mas provavelmente nós já nos cruzamos em um momento ou outro. Então, um grande abraço a todos vocês, e que essa pandemia permita que a gente volte a dançar o quanto antes, não? sim. Betina, então, conta para o pessoal aí de casa como e quando, né, foi o seu primeiro envolvimento com a dança, né? Essa paixão que você tem pela dança, ela veio de influência da sua família? Pessoal, acho que... Você, Betina, cortou? Você conseguiu ouvir a pergunta? Não, e o vídeo travou, eu não consegui ouvir a pergunta. Se puder repetir, eu Vou repetir, agradeço. sim. A gente gostaria que você contasse para o pessoal de casa, né, como e quando foi o seu envolvimento com a dança, né, e se essa paixão pela dança veio de influência da sua família. Como que Na foi? realidade, o meu pai, ele não gostava de dançar, ele dançava assim, o estritamente necessário. Minha mãe um pouco mais, mas também não praticava muito. É que minha adolescência, eu nasci e passei minha adolescência na Alemanha, e na Alemanha, naquela época pelo menos, não sei como é hoje, fazia parte meio que do currículo paralelo, não escolar, mas paralelo, fazer um curso de dança de salão lá aos 14, 15 anos por aí. Então, normalmente, a classe inteira da escola ia junto na escola de dança, fazia lá o curso básico, e quem se apaixonava ia lá para o curso seguinte, adiantado. tô, tô travando aqui pra gente. Travou um pouquinho, pessoal. Vamos aguardar aqui o retorno. Travou um pouquinho, Betina, se você puder voltar. Você estava falando Então, do avançado. Do até onde você... avançado. Do avançado, que você falou que fazia o curso básico, depois o avançado. E depois um ou outro até ia para a dança esportiva mesmo, para competitiva, que é muito forte na Alemanha. Cada cidadezinha tem o seu clube que compete. Se a gente for olhar para o calendário de competições, não existe um final de semana, a não ser agora na época de verão, na época de férias, que não tenha dois, três, duas, três competições de dança esportiva num raio de 50 quilômetros. Então, é muito, muito forte isso. E o pessoal gosta mesmo, desde os adolescentes, às vezes até as crianças já competem. Então, mas aí, quando eu tinha 16 anos, meu pai foi transferido aqui para o Brasil e fui junto. E aí acabou a dança. Mas... Que pena. Oi? Logo Que depois eu pena, já... né, que você não... aí não tinha mais como.
até por causa de demandas da escola e tudo mais. Mas aí já depois de pouco tempo conheci meu atual marido e os pais dele frequentavam um curso no então Clube Transatlântico. Quem é de São Paulo talvez ainda se lembre, era um clube da colônia alemã, clube assim, não clube esportivo, mas clube de acontecimentos sociais, não? Então, eles tinham um salão muito bonito, com piso excelente, enorme, com uma acústica boa. Então, lá estava acontecendo um curso de dança de salão, justamente que meio que surgiu espontaneamente, porque um casal alemão, que também veio transferido da Alemanha para cá, para São Paulo, eles tinham competido, tinham treinado, inclusive, sempre fazendo aula com professores ingleses na época, e estavam competindo até a classe S na Alemanha. Aí vieram para cá, acabou. Não? Mas para não perder completamente a forma, porque não sabiam se iam ficar 2 anos, 3 anos, talvez até menos, aí eles se tornaram sócios do Clube Transatlântico e começaram a treinar lá. E aí, pouco a pouco, as pessoas se interessaram, os outros sócios. Ai, que legal, a gente pode participar? Vocês não querem ensinar para a gente? Aí foi surgindo um grupo, meus sogros ficaram sabendo e foram. E aí, como tanto meu marido e eu gostávamos e continuamos gostando muito de dançar, aí fomos juntos. E o grupo cresceu, e depois de um tempo, a Brigitte, ela também recebeu pedidos de pais, de adolescentes de descendência alemã, de dar um curso para os adolescentes, e não só aquele grupo de adultos, não. Então, aí ela abriu, também no Clube Transatlântico, abriu um grupo, e juntou um grupo, e depois tinha, na época, continua tendo um colégio de cultura alemã, assim, bastante conhecido, o Colégio Humboldt, lá na Zona Sul, e aí os pais do Colégio Humboldt também perguntaram, olha, nós queríamos o Clube Transatlântico lá na cidade, fica muito longe, então, vocês não querem dar um curso aqui na escola? Aí foram. E aí, de uma hora para outra, isso foi uns 2 anos mais ou menos, e aí, de uma hora para outra, eles tiveram que voltar para a Alemanha. E aí, o que fazer com aquela estrutura toda que eles tinham montado, não? E aí, a Brigitte me perguntou, vocês não querem assumir? Falei, eu? Como assim? O que nós temos, meu marido e eu, na época, namorados, não? O que nós temos a ponto de dar conta disso? A gente sabe muito pouco, a gente precisava estudar, precisava treinar muito mais, não? Eu já estava terminando o curso de Educação Física, então a parte pedagógica eu ia dar conta. Mas e as habilidades todas? Aí, não, tranquilo. Na época não tinha CD, não tinha internet, muito longe, não? Então, eles nos deixaram, inclusive, um estoque de uns 10 LPs, vinis, não? Para a gente começar a dar aula. Era o que eles tinham em termos de música para dar aula. Uhum. Então, aí herdamos esses alunos, por assim dizer, não? E isso foi muito legal. E a gente até conseguiu ampliar, fomos para outras escolas, às vezes as próprias escolas, os pais, nos pediram, vocês não conseguem, vocês não podem dar um curso lá na escola suíço-brasileira, na escola Waldorf. Na medida do possível, vamos lá, não? E normalmente vinha, assim, o grupo de adolescentes inteiro, de um 8º ano, 9º ano, vinha em bloco. Não? Às vezes eles vinham realmente porque queriam aprender a dançar, e às vezes eles vinham empurrados pelos pais, obviamente, porque o pai chegava, olha, você vai aprender a dançar, ponto, não tem discussão. E o engraçado é que alguns desses que vieram empurrados pelos pais foram empurrados pelos pais, acabaram gostando e acabaram ficando muitos anos com a gente. Uhum. Então, foi uma época muito... E você e o Tostens, qual que era o objetivo de vocês no início, assim? Quando vocês começaram a dançar?
Quando vocês começaram lá no início? Foi de compartilhar essa nossa paixão pela dança com os jovens, com os adolescentes e, ao mesmo tempo, difundir, não? Manter viva a tradição de que um jovem, da mesma forma como ele vai fazer crisma, vai fazer confirmação, vai fazer curso de dança, não faz parte da formação, sem isso. E o baile de formatura, de encerramento desse curso, é como se fosse um baile de debutantes, não? Seria na cultura alemã. Era na época, nem sei como é hoje. Não? Meus netos são pequenos para isso, e meus filhos cresceram aqui, então não sei. Verdade. A tradição continua viva. Mas, enfim. E aí, ao longo de 10 anos, um pouquinho mais, nós praticamente ensinamos a dançar mais ou menos 1.000 adolescentes. Aí vieram alguns pais, porque estava prestes a acontecer o baile de formatura, e todos os filhos, sabendo dançar mais ou menos bem, alguns melhor, outros não tão bem, mas todos eles, assim, bem elegantes, a rigor e tudo, não? Aí os pais não queriam pagar mico e pediram que a gente desse um curso para eles também. E aí praticamente, teve época em que nós dávamos aula praticamente todas as noites, não? Então, era bastante puxado, mas foi uma época muito, muito gostosa, assim. Não posso... Então, você e o Thorsten são um dos, né, através desse trabalho que vocês desenvolveram, né, há muito tempo atrás, são um dos precursores da modalidade aqui no Brasil. E, né, você desenvolve essa modalidade até hoje. São referências para muitas pessoas aí que estão acompanhando hoje, inclusive como profissionais e que desejam trilhar esse mesmo caminho. Conta um pouco dessa jornada, um pouco mais dessa jornada ao assumir o trabalho da Brigitte e do Ian, né? Como que foi né, assumir isso? Quais que foram as dificuldades? E o que você diria para esses profissionais que estão aí começando nessa empreitada? Eu vou retomar justamente a primeira pergunta que eu fiz para a Brigitte naquela época: como é que eu vou dar conta de toda essa técnica? Porque a gente sabia o super básico, né? Como é que eu vou me atualizar? Como é que eu vou continuar a me informar? Numa época que não tinha internet, tinha telefone que funcionava mais ou menos bem, mas era muito caro, e tinha cartas. Cartas impresso mesmo. Hoje em dia a gente não consegue nem imaginar isso, mas era isso. E viagens eram muito caras, então não era assim, vou para a Europa ou para não sei aonde para fazer um curso, volto daqui a uma semana. Não, nada feito, não. Era muito caro. Então, falei, o que nós podemos fazer para continuar aprendendo, nós aprendendo? Porque a aula por videocassete já existia, mas não existiam vídeos didáticos. Não existia. Foi surgir muito depois, foi lá nos anos 90. Então, ela me recomendou, a Brigitte me recomendou um serviço de atualização usado muito pelos treinadores dos competidores internacionais, que nem sei se existe ainda, na Inglaterra, e então eu passei a assinar esse que eu mandei para vocês, esse aqui, não? Mas era tudo só descrição de passo. Isso era muito interessante, mas o grande problema é que me faltava base. Ou seja, eu conseguia até... eu sabia os nomes, e tinha um monte de livros, né? Aqui atrás ainda tem todos esses livros, mas os livros descreviam os passos básicos. E essa revista, ela ensinava combinações, sequências, variações e tudo lá em cima, nível internacional. E tudo que estava no meio faltava.
e não dava. Então, eu fui procurar a Federação Alemã de Dança Esportiva para fazer curso. Pedi para fazer curso. Olha, a situação é essa, tudo isso por carta. Não? Levava 3 semanas para chegar, é a resposta mais 3, 4 semanas para chegar aqui. Mas, enfim, escrevi para ele. E aí? Eu estou no Brasil, sou formada em Educação Física, assim, assado, dança há tanto tempo, e queria fazer um curso de técnico. Porque na Alemanha tem uma estrutura bastante bem elaborada de técnicos esportivos. Queria fazer um curso de especialização. Ah, mas a senhora é de que clube? Não sou de nenhum clube. Clube alemão, obviamente. Aí precisa entrar em contato com a diretoria do seu clube, que eles vão inscrever lá no próximo curso. Eu falei, eu não tenho clube. Não tenho clube. Posso ligar ao clube da cidade onde meus pais moram, mas não sei se eles vão me indicar para fazer um curso, porque eu não vou trazer nenhum retorno para o clube. E isso voltou, e não deu em nada. Aí, meu marido foi transferido para a Alemanha, nós passamos 10 anos na Alemanha. Só que naquela época, por mais que nós quiséssemos assim aproveitar o tempo para nos atualizar, para aprender mais, para treinar, nós até chegamos a procurar professores, treinadores e tudo, mas as crianças eram pequenas e não tínhamos com quem deixar. Então, conseguíamos fazer uma aqui, outra lá, e foi complicado. Aí, depois de um tempo, em 2000, nós voltamos para o Brasil e voltamos a dançar. E nesses 10 anos, quem herdou, por assim dizer, toda a nossa estrutura de cursos, todos os vinis, todos os livros e tudo, foi a professora Silvia Deutsch, que até hoje leciona lá em Rio Claro, deve estar prestes a se aposentar, ou já está aposentada, que era nossa aluna, que era minha colega de trabalho na Faculdade de Educação Física de Santo André, e ela levou para Rio Claro. E continuou lá, eu diria, até pelo menos 2, 3 anos atrás, com um curso de especialização, não, minto, uma disciplina optativa de dança de salão. Continuou levando essa bola para frente o tempo todo. Então, voltamos ao Brasil e aí retomamos e a prática num primeiro momento, mas aqui na nossa casa. Demos algumas aulas para grupos aqui, grupos que nos procuraram, para várias pessoas, assim, casais individualmente, mas não era aquele assim, não voltava aquele ânimo, né, que estávamos acostumados lá das escolas alemãs de São Paulo. Então, quando eu entrei na IVF, aí tive contato com mais gente, e uma das minhas colegas da área de educação física adaptada, ela me perguntou, puxa vida, que interessante você está trabalhando com dança esportiva. Tem um grupo lá na Unicamp que está montando a Confederação Brasileira de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas. Eles precisam muito de ajuda na parte da dança esportiva. A cadeira de rodas, eles são os maiores experts que se possa imaginar, mas o que falta é a dança esportiva. Aí eles me convidaram, eu ajudei lá a montar o primeiro campeonato, depois dei assessoria, aí a cúpula, a Eliana Ferreira e a Ruth Toloca, eles me pediram para ajudar também na parte de arbitragem, porque era algo que ninguém sabia. Tinha vindo, primeiro, uma professora da Universidade de Munique, depois, no ano seguinte, um dos colaboradores dela, que falava, assim, razoavelmente bem inglês e conseguia se entender com um ou outro. Mas para os atletas, que na sua grande maioria não falavam inglês, era muito difícil. E
pretensos árbitros mais ainda. Então, eu pedi lá na ESEF para poder montar um curso de arbitragem, dança esportiva, específica para cadeira de rodas, mas não só. E aí, esse curso se realizou, e aí várias pessoas me perguntaram, por que a gente não monta um grupo de dança esportiva aí na ESEF? É assim que surgiu esse grupo, a partir do interesse dos alunos da ESEF, né? E de pessoas que... Travou um pouquinho. Betinho, não sei se você está escutando a gente. Aí, voltou. Aí, voltamos. Onde vocês conseguiram me acompanhar? Foi aí que formou o grupo da ESEF, de dança esportiva. E pouco depois que esse grupo se formou, meio ano depois, tivemos uma inauguração de um prédio e pediram para que nós fizéssemos uma apresentação. E essa é, na realidade, a primeira aparição pública, vamos dizer, né? E depois, logo depois, fizemos mais um curso de arbitragem, porque muita gente quis saber mais. E aí aproveitamos e já fizemos aquilo que muito assim ousadamente chamamos de primeira Copa ESEF de dança esportiva. Participaram 3 casais. 3 casais. Qual ano Um que casal... foi isso? E agora? Se não me engano, 2004 ou 2005. Por aí, 2004. E um casal veio lá de Rio Claro, dos alunos da Silvia Deutsch, e outros 2 eram participantes do nosso grupo de dança esportiva. Foi muito legal, porque foi muito, muito modesto, muito simples, não? Mas aconteceu. E aí, agora precisamos investir mais. E aí retomei o contato com a Federação Alemã para poder fazer cursos. Internet ainda nada feito, não existia, ou seja, o jeito era ir lá. Foi 2004, não? Isso mesmo. A Maricela está confirmando aqui. Obrigado, Maricela. Ainda bem que tem gente que acompanha os detalhes, não, Maricela? Aí essa investida foi mais bem sucedida, mas mais bem sucedida não diretamente, porque eu continuava uma incógnita, ninguém queria saber o que acontece lá na Federação Alemã, e de repente eu recebia uma carta, ainda estávamos na época de cartas, recebi uma carta do presidente da WDFF, o presidente espanhol de descendência alemã. Ele me escreveu: olha, eu fiquei sabendo do seu caso e eu vou organizar para você fazer um curso na Alemanha. Eu sabia exatamente qual curso que eu queria fazer. Acontece todos os anos, continua acontecendo todos os anos, e vão treinadores assim muito renomados. Muito bom. Então, o presidente, ele organizou isso para mim, eu consegui ir até lá e consegui fazer o curso. Ele falou: mas eu quero que eu quero uma contrapartida, eu quero que vocês se empenhem em montar uma confederação. E aí, essa confederação, ela tem mais uma história. Lá atrás, em 85, 86, agora a Márcia Fuji vai ter que me ajudar. Eu fui junto com a Carla Salvani, que na época era nossa aluna, lá em 85, não, foi 85, ela foi nossa aluna. Nós fomos procurar, eu acho que deve ter sido a mãe da Márcia Fuji, na academia dela, para a gente fundar uma Federação Paulista de Dança Esportiva. Um primeiro passo. Só que na época isso era muito complicado, precisava
ter tantos praticantes federados, não, porque estava por surgir. Então, nós abandonamos essa ideia porque ia ser muito burocrático e nós esperávamos ter um pouco mais de, vamos dizer assim, de seriedade para o esporte, não? Que não fosse só um passatempo de idosos nos chás da tarde, mas que fosse realmente considerado esporte. Bom, voltando, aí o presidente, o Carlos Freitag, ele me disse, eu quero que vocês fundem uma Confederação Brasileira de Dança Esportiva. Por quê? A Confederação Internacional, na época ainda, ela tem muito interesse em fazer da dança esportiva um esporte olímpico de verdade, e não só de demonstração, que tinha sido em 2000 já. Mas, para isso, uma das condições era que a dança esportiva, enquanto modalidade esportiva, fosse praticada nos 5 continentes. América Latina era uma área em branco no mapa mundial da dança esportiva na época ainda, e teria que ter tantos países de cada continente também federados. Aí ele falou assim, olha, eu mando técnico para vocês, eu mando isso, e vocês ficam 5 anos com isenção de pagamento da contribuição para a Confederação Internacional. Eu falei, tá bom, vamos tentar. Eu vou conversar com todo aquele pessoal que fez o curso de arbitragem, todos aqueles que estão interessados em promover esse esporte, e vamos nessa. E aí, depois de muitas idas, ele falou, eu vou mandar um treinador. Falei, não vai adiantar nada você mandar um treinador, porque nos falta a base. Um treinador do nível que acabou vindo depois para o Brasil, do atual presidente, que é o Marcos Quietas, exatamente. Depois acabou vindo. Mas um expert desses, ensinar como contar uma rumba, não faz sentido. Então, deixa a gente estabelecer a base aqui primeiro, criar uma massa crítica que vai vir para um curso desse treinador top. Aí vai fazer sentido. Aí realmente esse treinador vai ter o que ensinar, porque já não vai ter que ensinar passo básico, sim, porque a gente sabe que o básico sempre a gente precisa treinar, mas pelo menos não precisa ensinar a contagem da rumba. Ok. Aí ele achou uma boa ideia, e aí nós começamos. O primeiro curso de multiplicadores, que nós chamamos de multiplicadores, foi realizado na própria ESEF. Eu não me lembro mais quantas pessoas vieram, devo ter até o arquivo aqui em algum lugar. E aí, nós, em 2007, fundamos a confederação com o William Miyashiro, com a Carla Salvani, o então marido dela, e várias outras pessoas, inclusive várias da ESEF. A Cleusa Almeida, então professora da área de dança na ESEF também, entrou no jogo, se prontificou a ser secretária, e a Carla Salvani foi eleita diretora. Vice, nem me lembro quem foi. E aí, juntos, nós montamos essa diretoria, montamos tudo com o estatuto, com o registro, com o CNPJ, tudo direitinho, e começamos esses cursos de multiplicadores. O primeiro na ESEF, depois o segundo em Rio Claro, pela proximidade, e depois o terceiro na Escola de Educação Física e Esportes da USP. Depois vieram mais alguns menores, e isso mas teve bastante repercussão. E aí, nesse entorno também fizemos a segunda Copa, fizemos várias Copas ESEF, praticamente todo ano, uma por ano. 2 ou 3 anos nós não conseguimos fazer por vários motivos, mas
foi seguindo. E aí várias outras competições também surgiram. A Carla Salvani organizou uma num clube lá perto da Avenida Paulista. Então, assim, foram surgindo cada vez mais oportunidades. Mas aquilo que a gente esperava de criar uma massa crítica, ou seja, um número de pessoas que dançasse e que conseguisse levar essa ideia, espalhar essa ideia mais, foi difícil. Foi difícil porque, primeiro, porque tudo estava concentrado em São Paulo. São Paulo, Rio Claro, né? Então, assim, a distribuição geográfica foi muito pequena. Depois, surgiu um casal lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que me procurou. Não, nós queremos fazer aula com você. Nós temos uma academia, queremos introduzir dança esportiva, adoramos a ideia e vamos lá. Tá bom. No meio do caminho também, em vários congressos de educação física, me convidaram para dar um curso de dança esportiva. Mas como era assim, ninguém sabia o que é dança esportiva, então o interesse foi relativamente pequeno. Sim. O evento em que houve maior interesse foi em Ponta Grossa. Aí realmente não sei o que fizeram naquela, eu acho que é a Universidade Estadual Federal de Ponta Grossa, não sei, pública. Não sei o que fizeram para que o curso lotasse, se tornou obrigatório como uma parte da disciplina de dança, talvez, mas, enfim, lotou. E quando me preparei para esse curso, que eu sabia que ia ter muita gente, falei, eu não vou poder dar apenas o curso, eu preciso deixar algum material escrito para eles, principalmente porque é muito longe também, não? Então, aí que surgiu a ideia de fazer o livro. E aí que eu fiz o livro, primeiro numa encadernação muito improvisada, xerox e encadernação espiral, mas serviu para o evento e foi muito bem recebido. Aí depois eu decidi fazer a edição mesmo. Não? O Marquinhos até comentou aí, mas no início da live, ele comentou que ele conheceu a dança esportiva através do seu livro. Seu livro, isso. Muitas pessoas que a gente conhece também já me relataram isso também. Que bom. E depois a coisa foi se desenvolvendo cada vez mais, mas e aí tivemos alguns desentendimentos, porque o Marquinhos também. Sim, eu comprei ele. Estou em dívida com todos vocês, porque a edição tá esgotada. Eu tenho mais uns 5, 6 exemplares aqui, mas eu preciso fazer uma edição muito, muito revisada, porque eu acho que o livro foi bom para aquela época. O Marquinhos comentou que foi que comprou ele para o TCC da faculdade. E aí a Dai complementou que é a única referência em português para quem estuda, que ela também usou no TCC dela. Quem sabe, mas mesmo assim, eu continuo achando que ele foi bom naquela época, para aquele momento. Por exemplo, hoje em dia, ninguém faria um livro com fotos, está tudo aí na internet, né? Então, e na internet com as imagens móveis, é muito mais, assim, fácil de entender, não? Do que uma imagem parada, mesmo que seja com diagramas de passos e tudo, não? Isso já é mais... Não que o diagrama de passos não ajude, mas até pedagogicamente, hoje eu penso diferente, não? Sim. Então, com certeza, né? Com certeza, vai mudando. A gente vai se transformando também, aprendendo mais coisas. Bom, e
conta pra gente, você falou, né, da criação da CB Dance, quais que foram os objetivos iniciais que era de criar uma base para depois vir, né, técnicos para formar, né, pessoas aqui, tanto atletas quanto treinadores. Como que foi essa vinda, né, essa primeira vinda do Marco Sietas e depois, né, quem mais veio através do incentivo na época IDSF ainda, né, se eu não me engano? O Marcos Chetas, nós conseguimos fazer, se não me engano, quatro cursos de multiplicadores, e aí cheguei à conclusão agora, realmente um treinador internacional pode nos ajudar. Aí o Carlos Faita mandou o Marcos Chetas, porque eu tinha pedido para ele explicitamente, manda alguém que fala pelo menos espanhol, porque inglês, nada feito, nada feito. Verdade. Boa noite, Márcia. Tudo bom? Boa Boa noite, noite. Márcia. Já foi citada aqui hoje. Isso, inclusive a sua mãe, Márcia, também foi citada aqui hoje pela Betina. Exatamente. E a Márcia continua parceira, assim, muito, muito séria nessa luta por fincar mais o pé no cenário, não só social, mas também esportivo no Brasil, né? Então, fosse o trabalho da Márcia, eu acho que, por mais que ela nunca chegou a participar, e você tem muito boas razões para não fazer isso, conversamos bastante já, Márcia, sobre isso, né? Nunca participar dessas investidas mais organizacionais, vamos dizer, sem o seu trabalho lá na Liberdade, não teríamos ido tão longe. Não? Verdade. Com certeza. Nós acertamos com a IDSF tudo que para a vinda do Marcos Setas, inclusive nós seríamos responsáveis pelo pagamento da estadia dele, e os cursos, os honorários dos cursos seriam pagos pela IDSF, mas todo o resto, e a passagem também, né, seria paga por eles, mas todo o resto nós teríamos que arcar. E aí, para não ficar muito oneroso para os cofres da CB Dance, que não tinha nada, não, tinha aquilo que nós arrecadamos com os cursos de multiplicadores, né, que eram taxas simbólicas para não impedir que alguém deixasse, para não fazer com que alguém deixasse de participar por motivos financeiros, mas ao mesmo tempo precisaríamos cobrir os nossos custos, né? E principalmente tendo em vista essa vinda do treinador internacional. Aí ele ficou aqui em casa, nós tínhamos na época o quarto de hóspedes que vocês também conhecem, né? Estava Sim. E lá era frio. Ele veio, deve ter sido junho, alguma coisa, ou agosto, era geladérrimo, que nem 2 semanas atrás. Ele pegou uma gripe, mas deu aula mesmo assim, lá na ESEF. A aula foi muito boa, todo mundo aproveitou muito, mas ainda percebemos que tinha uma lacuna muito grande entre o que ele trazia e o que poderia ter trazido e o que nosso grupo estava em condições de assimilar. Mas, enfim, adiantou, ajudou muito, ele deixou muito material aqui, inclusive assim, orientações para arbitragem, organização de competições, tudo isso ele deixou aqui e nos ajudou muito. Mesmo que tenha mudado até sob a égide dele, um processo que eu apoio muito, eu acho que isso realmente precisava até para que a dança esportiva tenha mais chance de entrar para os Jogos Olímpicos. Porque ela só não entrou até agora, minha opinião pessoal, porque os critérios de avaliação até essa reforma eram muito nebulosos. E tinha muita má
em todos os níveis, principalmente lá em cima. Então, se alguém não treinasse com determinado treinador, não tinha chance, não? Porque era tudo muito subjetivo, não? Então, aí realmente essa reforma do sistema de arbitragem, ela torna a arbitragem muito mais transparente, muito mais objetiva, por mais que, em sendo um esporte artístico, nunca vai ser completamente objetivo, nunca vai ter um resultado como tem numa prova de corrida. Não? Uhum. Existe. Sim. Se aproximar um pouco do grau de objetividade que consegue uma patinação no gelo, uma rotina livre na ginástica artística, no nado sincronizado, na ginástica rítmica, existem, ou seja, é possível. Eu acho que a dança está se aproximando disso, isso é muito bom. Uhum. Além de ser transparente para o atleta também, para ele saber o que ele precisa trabalhar, onde ele precisa investir. Uhum. E aí, depois dessa vinda do Marcos Sietas, ele veio novamente ou vieram outros treinadores? Ixi, agora você me perguntou, você me pegou, eu realmente precisaria ver nas minhas recordações pessoais, não me lembro agora. Eu acho que foi a única vez que alguém veio pago pela IDSF. Eu achei que a Eva Angues tinha vindo pela WSF. Tem razão. A Eva Angues veio. Veio, né? Tá certo. Provavelmente, eu não lembrei agora de pronto, porque foi depois da minha saída, da nossa saída da... Aham. Ah, sim. E quais que foram os motivos? Quer falar? Não, pode falar, isso que você falou. Inclusive, a gente ia perguntar isso, né, para você. Quais foram os motivos que levaram você e o Thorsten a se desligarem, né, da confederação? Motivos... o Marco Setas veio 2 vezes, a Carla Lazazera está dizendo. Pode ser. Então, deve ter sido depois. Provável. E aí... O Marcos está falando que veio a Eva Ankins também. Era pela IDSF, depois em 2013 veio a Blanca Riba. Foi a última, 2013. Isso. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Carla, pelas informações aí. Sempre pensam mais que uma, isso não tem dúvida. Sim. Voltando à sua pergunta, por que a gente saiu? Porque nós estávamos percebendo nitidamente que interesses pessoais imediatos estavam se sobrepondo aos interesses da dança esportiva. Então, esses interesses pessoais, eles se sobrepunham e influenciaram as decisões da diretoria, que nem eu nunca fomos da diretoria, até porque nós dois somos alemães e não poderíamos presidir uma confederação. Então, no início, achávamos que a Carla Lazazera e os colegas dela iriam defender, e de fato no início defenderam essa bandeira de promoção do esporte e não a promoção individual, a promoção dos interesses individuais. E isso é algo que não é só aqui. Na Alemanha, que eu acompanho mais, acontece a mesma coisa. Os interesses pessoais muitas vezes se sobrepõem aos interesses do esporte, da comunidade do esporte, mas, afinal, isso talvez seja até um pouco humano e seja mais, assim, perceptível em certas pessoas e talvez menos perceptível em outras. Não? Ou, forma de enxergar o esporte seja mais pro bem do esporte para uns e para outros talvez nem tanto. Não? Vem o como uma ferramenta. Não? Sim. Então, por isso que chegou um determinado momento que meu marido e eu nós nos desligamos, inclusive em todos os sentidos, da CB Dance e isso, pelo que
o andar da história revelou, foi a decisão certa. Uhum. Sim. Nós Sim. continuamos conversando muito com o William, com outras pessoas, com a própria Márcia, não? Sempre nesse sentido, mas quando o William, nem de quem partiu, aí o William vai ter que me ajudar, de quem partiu a ideia de fundar uma nova entidade, depois que a anterior, a CBDANCE, se revelou como completamente inoperante, não? Precisava de uma entidade nova. Não? E William Yashiro É, trocou as caras. é porque teve uma hora que você falou da Carla Lazázara em vez de Carla Salvani. Isso. A hora que você falou que o... É, Peço mas Mas a gente entendeu. a gente entendeu, mas é bom para ficar registrado para as pessoas que forem Isso. assistir depois, né? Porque isso tudo é registro da história da dança esportiva aqui no Brasil e, né, na Isso. América Latina, né? Que, né, quem foi a presidente do CBDense era a Carla Salvani, né? E que aí você comentou que os interesses pessoais passaram à frente do que o próprio esporte. Isso. Isso Mas, e por isso que nós nos desligamos, continuamos apoiando, por exemplo, quando foi o Campeonato Brasileiro lá, que vocês organizaram em BH, nós fomos também, não só fomos, mas também servimos de perua, de van para uma boa parte dos atletas da ESEF que foram, então isso sempre foi o nosso mote, não? De ajudar a dança esportiva brasileira a crescer. Não? E a ESEF me deu muito apoio, muita força sempre, não? E por isso que é um dos projetos de extensão mais antigos da ESEF, e o que realmente foi desde 2003 nós começamos, até continua. Os últimos 6 meses, infelizmente, com o coração doído, sempre só à distância. Mesmo assim, a participação tem sido forte nos eventos virtuais que aconteceram. Sim. uhum. A Márcia tá aqui, falou que sim, que inclusive eu havia levado a Yoko Harada para conhecer a escola da Carla Salvani sem saber da reunião. Acho que ela está se referindo à reunião que vocês se desligaram da CBDense. Isso, e o Marquinhos falou, tivemos a honra de Betina arbitrar a etapa Aguaí do Circuito Paulista de 2014. E a gente estava lá dançando. Nós fomos Isso assim. mesmo. Betina, a gente tem 5 minutos ainda, né? E você falou sobre a criação, né, da ESEF, e a gente queria saber um pouquinho mais, né? Qual que é esse segredo que vocês têm aí na ESEF de manter esse trabalho vivo até hoje? Tanto tempo. Por tanto tempo. Você deu uma dica aí pra gente, né? Que a ESEF realmente está sendo muito importante para isso, né? Mas fala um pouco mais aí desse processo. Primeiro, obviamente, é muito, muito importante o apoio da instituição. Sim. Enquanto a instituição apoia, a coisa funciona, e funciona mesmo. Mas as pessoas, só o apoio da direção não resolve. As pessoas têm que investir para o bem do esporte. Isso é o que realmente faz a diferença. E aí eu falo não só dos que tocam o projeto, mas também das pessoas que participam do projeto. Nós temos a DAI, quando que você começou a dançar, Dai? Eu nem me lembro, faz
faz bastante tempo Ó, eu também. e o Bruno começamos, nós juntos começamos em 2013 e ela tinha dado uma parada que tinha tido Então foi Águia. antes. Foi um pouco Sim, antes, 2011, provavelmente, não sei. já tinha dançado bem antes. Aliás, com o parceiro anterior dela. Sim. Sim. E isso é o que faz o grupo ficar junto. Algumas pessoas, que no início era eu, depois foi a Day e a Maricélia, mais ou menos na mesma época, 2007. antes que eu também vi que 2007 você começou isso. A Luciene também, que foi a parceira do Rafael por muito tempo, foi uma das que manteve o grupo, né? Antes deles, o Emerson Moreira, que eu não sei se ele estava numa academia em Itatiba, mas por muito tempo também Sim. manteve a chama acesa, né? Então as pessoas que vão. E algo muito importante é o fato de ser uma faculdade de educação física, porque aí já tem um interesse meio que por natureza dos alunos, tem um posicionamento favorável por parte de todo o objetivo, toda a razão de ser da faculdade. Isso é muito importante porque facilita introduzir e facilita manter. E Uhum. aí, se ainda for possível que aquilo que nós estamos tentando fazer sempre, linkar a dança esportiva junto com a dança de salão, a promoção da saúde, e em tempos de pandemia, principalmente saúde psíquica, saúde mental. Isso é muito, muito importante. Infelizmente, existem muito poucos estudos sobre essa parte. Tem muito, muito ainda a se pesquisar, a se a se organizar na parte pedagógica do ensino da Aham. dança esportiva. Só para vocês terem uma ideia, existe uma metodologia de ensino. Betina, a gente vai. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vai convidar o público que está aqui nos acompanhando, né, para continuar no próximo bloco. Então, eu queria te pedir para você segurar um pouquinho essa informação que você ia dar para a gente agora. Guarda ela aí, que a gente vai voltar para o segundo bloco, viu, pessoal? Então, vamos só dar uns recadinhos aqui para vocês, né? Do primeiro Open, né, que a gente vai ter de paradança, né, e 19º Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas, tá? Primeira versão online. Isso, exatamente. E também a 19ª Mostra Nacional de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas, também primeira versão online, que vai ser em outubro, tá? Dia 17 e 18 de outubro, as finais. E nós vamos estar lá junto com vocês no perfil do CBDCE. CBDCR, exatamente. Viu? E temos aqui o Conexões também. E dança esportiva, eu acho que o próximo é na semana que vem, né? E aí, Marquinhos, coloca aí seu merchan aí embaixo para as pessoas saberem a data e o próximo professor, por favor. Isso, pode pôr agora e pode pôr no próximo bloco também. E temos a competição da ProBaile também, que seria 26 e 27 de setembro, mas a gente está revendo o formato e aí a gente vai divulgar logo, logo quando vai ser a próxima. Dia 13 do Conexões, viu, pessoal? Competição. Quem não fez inscrição, se inscreva dia 13, Conexões com Marquinhos, ProBaile, aguardem as datas, Marquinhos tá? e Larissa. Isso, Marquinhos e Larissa. E é isso. É isso, pessoal. Então a gente volta em minutos, viu? Muito obrigado até agora. Daqui a pouco volta, a gente hein, volta. gente? Beijo. Beijo. Obrigada, Betinho.